Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do coach holístico, né? E uma reforma íntima. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente está falando de fazer modificações, né, no nosso íntimo. E esse íntimo está relacionado ao pensamento, claro, ao sentimento, né? E também a verbalização das palavras. É muito interessante que a gente saiba que quando se fala em reforma íntima, a gente está falando muito mesmo nesses três aspectos. Que a partir do momento que você muda o pensamento, o sentimento, né, e as palavras que você fala, você vai mudar também o comportamento, você vai fazendo uma mudança de um modo geral na sua vida. E aí eu estava vendo um conto que eu achei bem interessante, que pode ilustrar um pouquinho essa nossa fala, que era um homem que saiu à procura de um tesouro, né? E aí ele pegou um mapa, e nesse mapa mostrava um local onde estaria, teoricamente, aquele tesouro. E aí, quando ele chegando lá, existia um poço no local onde o mapa marcava. E aí ele, ai que bom, já tem um poço, então vou começar a cavar aqui mesmo. E começou a cavar e cavava cada vez mais fundo o poço, né? E aí, claro que quanto mais o poço ia ficando fundo, mais ele tinha uma percepção, uma menor percepção do que estava acontecendo em outras partes do terreno, né? E aí o pensamento dele tem um tesouro. Se me ajudar a cavar mais fundo, né? E aí já foi ele chamando outras pessoas para cavar, né? Dividiremos. Como ia passando um outro homem, né? Quando ouviu essa fala dele, aí pegou uma pá e entrou também nesse poço para ajudar a cavar, né? E os dois continuaram cavando, né? Sem enxergar que o poço estava ficando cada vez mais fundo. E o efeito geral disso é chamado inércia psicológica, né? Porque quanto mais cavavam, mais comprometidos ficavam com aquele enorme buraco. E aí, já assustados, né, e exaustos, eles começaram a indagar: mas será que falta muito? E aí o outro respondia: tesouros ficam bem escondidos. Creio que não cavamos o suficiente. E agora? A gente não conseguiu e já estamos bastante cansados, né? Então vamos pedir ajuda a outros que por aqui passarem. Respondeu o primeiro homem, né? Novos recursos são usados para acelerar a escavação, né? Vieram outros dois mais fortes e cavaram e nada do tesouro. Mais escavadores profissionais e especialistas com melhores pás e nada. Surgiu alguém com uma escavadeira e aumentou mais ainda o buraco. O buraco ficou tão fundo que já não viam o mundo e nem o mundo os via. E acabaram por ficar lá, no fundão, para sempre enterrados. E aí, nesse conto, ele coloca como moral da história que não havia nenhum tesouro naquele poço, que virou um sepulcro, né? E o poço são aqueles problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? São aqueles obstáculos que vão surgindo, né? Como se fosse uma cilada, como as pessoas que não exploram o terreno, né, antes de se enfiar num buraco sem fundo, no terreno profissional. Abandonar o poço não é tarefa fácil não, né? A todo momento aparecem indícios de que o tesouro está próximo e decidimos cavar um pouco mais e vamos nos enterrando. E aí, ao invés de resolvido, o problema cresce e o buraco acaba por se tornar a sepultura de iniciativas bem intencionadas, mas mal direcionadas. E aí a pergunta é: você já pensou em escavar seu tesouro? Porque é necessário primeiro que você avalie bem o terreno, né? A partir daí, você não pode ficar simplesmente cavando o mesmo poço para sempre, né? Não adianta você ficar insistindo no uso de abordagem, de ideias com as quais você já está habituado, mas que não funcionam com o problema que você precisa resolver,
né? E aí são duas razões que são responsáveis por isso. A primeira razão é a nossa resistência em abandonar soluções e abordagens que funcionaram no passado, e a armadilha da experiência em abrir ou em se abrir para novas fronteiras, né? E a segunda está ligada à maneira como interpretamos e lidamos com os dados e informações sobre o problema, a armadilha das percepções. O que fazer? Mudar de direção? Não, você tem que mudar o foco, você tem que mudar a perspectiva, tem que procurar enfoques, né, que você não vem usando no seu dia a dia, porque você já viu que da maneira que você vem pontuando, da maneira que você vem direcionando aquele problema, não tá conseguindo resolver. Então, vamos fazer igual a água, né? Ela encontra obstáculos, ela contorna para seguir em frente, ou se ela for forte o suficiente, ela simplesmente sai empurrando aquele obstáculo, né, para cada dia mais longe. Então é necessário mudar de raciocínio para chegar a suposições, mudar as perspectivas e gerar novas ideias, né? E aí tem um outro conto que é bem interessante. Tinha um comerciante que ele estava devendo muito dinheiro a um agiota. E aí o agiota ficou, né, cobrando, queria mesmo aquele dinheiro. E aí ele disse o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos, você vem aqui um dia com uma roupa com 2 bolsos, e em cada bolso você vai colocar uma pedra. Em uma você vai colocar uma pedra preta, na outra você coloca uma pedra branca. E aí eu vou pedir para minha filha retirar uma pedra. Se ela retirar a pedra branca, você perdoa a minha dívida, e como você quer casar com minha filha, você também desiste desse casamento. Mas se ela tirar a pedra preta, você também perdoa a minha dívida, mas casa com a minha filha. E aí a filha ficou ciente disso que ia acontecer. E aí chegou o grande dia, né, desse sorteio que ia ser em público. E aí a moça ficou observando aquilo, né? Ela não queria casar com aquele homem. E aí ficou observando ele de longe o tempo todo. E aí viu que ele pegou 2 pedras pretas e colocou cada uma em um bolso. Aí ela viu que não ia ter saída. Ela ia ter que casar com ele, porque qualquer um dos bolsos que ela mexesse, a pedra ia ser preta. Então ela teria que casar. E aí ela teve uma ideia. E aí, no momento que ela foi chamada para pegar a pedra, ela foi, tirou a pedra. Como no local onde eles estavam tinham muitas pedras, ela deixou a pedra cair. E aí todo mundo olhou para o chão e a pedra ela ficou misturada com as outras pedras, que tinham várias pedras pretas e brancas. E aí ela disse: bom, já que a pedra que eu tirei a gente não conseguiu ver, então com certeza ela era a cor contrária da pedra que ele tem no outro bolso, né? E aí ela conseguiu se sair desse problema. O pai foi perdoado a dívida e ela não teve que pagar, né, com um casamento com uma pessoa que simplesmente ela não gostava. Então o pensamento alternativo equivale a cavar poços em outros locais, em vez de estar cavando no mesmo local, né, da mesma maneira. E a gente ainda diz assim, se for no relacionamento, né? Ah, mas um dia ele vai mudar, ou um dia ela vai mudar. Não vai. Você conheceu daquele jeito, dificilmente a pessoa vai mudar por conta de você. A pessoa pode até mudar se sentir a necessidade de mudança, aí a pessoa muda. Mas por causa do outro, não muda não. Não muda. A gente pode até mudar alguns comportamentos. Pode até, mas raramente isso acontece, né? Então, abandonar o poço e cavar em outro lugar equivale a uma ruptura com o modelo de pensamento a que estamos habituados, né? Os erros de pensamento são distorções da percepção condicionadas no passado e não erros de lógica. Então, é necessário a gente estar cavando, né? Mas que a gente tenha uma percepção maior do terreno e que a gente vá buscando outras alternativas sempre, seja em qualquer área que a gente esteja passando
por uma dificuldade, certo? Se eu estou passando por uma dificuldade, já tem não sei quanto tempo, e eu estou usando as mesmas armas, né, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, e não consigo modificar, é porque eu continuo cavando em um poço que não vai me levar a lugar nenhum. Ok, gente? Obrigada pela atenção.